Então, não só vocês, mas eu também serei tocado com esse conteúdo de hoje. Amém. E como está sendo, minha amiga, primeira coisa, eu quero entender, como está sendo pra você esse processo, essa fase atual que você está? Pra quem não sabe, eu estava conversando com a doutora, ela estava no dia 20 de janeiro com, quantos seguidores? 20 mil. Dia 20 de janeiro deste ano, ela estava com 20 mil seguidores. Hoje, nós estamos agora aqui, especificamente gravando essa entrevista no mês de junho, e ela está com 1 milhão de seguidores. Como está sendo esse momento? Fala um pouco sobre essa fase que você tem vivido. Querido, Deus é maravilhoso, né? Sim. Então eu preciso entender, porque se eu me cação, né, em latim, latria só a Deus. Não é comigo. Não é Apenas ele. Agora, como, por exemplo, doutora, vamos entrar no ponto aqui que eu acredito ser o pilar para tudo que nós vamos falar, que é a questão do autoconhecimento, da identidade, né? Eu acho muito legal sempre que eu ouço pessoas, principalmente convidados que vêm aqui, eles falam, né, mostram a identidade deles e tem essa clareza de que, olha, eu entendo quem eu sou, mas eu sei que não é sobre quem eu sou, é sobre quem Deus é e o propósito que ele destinou para cumprir. Qual é a importância? Nós vivemos hoje numa sociedade que ela é muito pelo exterior, né? É a sociedade que são os stories no Instagram, a foto que fica bonita, que é muito bem editada, é sobre o quanto eu consigo aparentar uma vida que talvez eu não tenha. Nossa sociedade, infelizmente, hoje é assim. Mas qual a importância de ser um ser humano que, a princípio, acima de tudo, desenvolve o autoconhecimento? Tem a capacidade de olhar para dentro de si, entender quem é, entender as limitações que tem e entender o propósito que nasceu para cumprir. Eu fiquei parado. Porque eu tenho uma missão. Todo dia, de manhã você tem que perguntar. O dia que eu vivi ontem me aproximou do meu alvo, me distanciou, eu fiquei parado. Em tudo, na sua vida financeira, no seu casamento, né? As coisas. Ou avançou ou retrocedeu. Hoje, o dia que você está vivendo, se você olhar para ontem você esteve mais próximo do que sonha, do que Deus sonha para você também, ou você se afastou? Esse exame de consciência Tem dia que eu piso na banana. Fantástico. Tem dia que eu piso na banana. Sim. Outro dia bateu uma parente lá, me fez uma pergunta e eu dei uma resposta seca. Não, eu fiquei me martirizando. Falei, não, mas não é essa André que eu quero, não, hein? Falei, não, hoje eu dei um passo pra trás da minha missão de vida. Não é essa pessoa, grosseira. Exato. Eu só assim, ó, assino e carimbo. Agora, vamos para um outro assunto que é completamente interessante e que nós estamos vivendo agora, atualmente, né? É impossível não falar sobre isso e eu sei que tem muitas pessoas que estão assim, cara, eu quero ouvir a opinião do Dr. André sobre isso e tal. Hoje nós estamos, né, presenciando aí na internet a questão do bebê reborn. Né? Algumas pessoas elas estão fazendo encontros com o bebê reborn, algumas pessoas estão indo até aqui em São Paulo teve um caso que a pessoa foi no SUS com o bebê reborn, né? Falou, ó, ele tá com a pressão alta, precisa fazer exames. Vamos lá, primeira coisa da parte analítica, analisando essa questão comportamental. Nós estamos falando de literalmente uma doença emocional de fato. O que você acha que vai acontecer? Ela esquece, ela vai... Porque ela sabe a diferença entre o que é vivo e o inanimado. E nós é que somos chamados de animais racionais. A única coisa que nos diferencia dos outros animais é que nós pensamos. Nós estamos perdendo a capacidade de pensar. Então, assim, nós estamos vivendo um colapso de saúde mental. Eu tenho um paciente, e eu falo tranquilamente sobre isso, até porque pode falar, não revelando dados, enfim. Eu tenho um paciente que ele é Therian. Não sei se você já ouviu falar sobre Therian. Sim. Pessoas que se identificam com animais. A mãe está em desespero, porque ele se identifica, ele tem 19 anos, um menino extremamente inteligente, faz faculdade, mas há 3 meses ele se assumiu Therian. E ele se identifica com uma águia. Então ele fica a maior parte do tempo no telhado. Ele só come sementes, carne crua, porque agora ele é um Therian, ele é uma águia. Porque gente de verdade dá trabalho. Legal. Neném cresce, filho, você tem filho, dá trabalho, educar é difícil. Lidar com seres humanos reais é complicadíssimo. Então eu pego a vida e coloco ela numa prótese e brinco de vida. Eu falava isso com meu esposo agora, a gente tava vindo pra cá, ele errou, nós tivemos que fazer uma volta gigante. Sim. Aí ele, mas por que você fica falando na minha cabeça? Enquanto eu estiver dirigindo tem que ser caladinha. Vocês acham que isso é prazeroso? Mas é a minha missão de vida. Eu fui chamada, foi pra isso. Uai, não é sobre prazer. Nós não estamos querendo essas dificuldades mais, não. Nós não estamos... Casamento é fácil? Nunca foi fácil. Casamento não é fácil, não. Nossa chamada é a santidade, a gente que é casado. Marido dá trabalho, esposa dá trabalho, contas de casa, dificuldades pessoais, dificuldade de cada um, a forma com que cada um veio da sua família, a cultura de cada um. Mas é nessa relação, por isso o nome relação, a gente rela e vai se afinando, e vai melhorando, e vai caminhando para a eternidade. Agora nós não queremos esse tipo de trabalho. Eu quero um neném de mentirinha, que eu faça a vozinha dele, aí eu ponho ele na hora que eu quiser pra dormir, ele não acorda de madrugada, ele não dá cólica, ele não quebra a perna, ele não cresce, ele não vai virar um adolescente chato. As pessoas, se torna até uma rota de fuga, né? Ué. É uma rota de fuga, é fugir de fato do problema. Da vida real. E o relacionamento entre seres humanos, isso é um dos pilares essenciais da vida.
se relacionar com as pessoas. Aí eu te faço uma pergunta. Eu sei que você não é evidente, mas eu te faço essa pergunta. É possível resolver isso? É possível resolver esse problema? Ou cada dia que passa pode ser que fique pior, fique algo que a gente não consiga controlar, e o ser humano, cada dia que passar, ele se torne mais distante um do outro? É possível, André, com tomada de consciência e com verdade. Enquanto a gente ficar brincando de casinha, não vai ser possível. Legal. A gente precisa falar a verdade, a gente precisa ser mais honesto e falar, para isso aqui não tá normal. O médico precisa falar, o advogado, o juiz, o político, o psicólogo, todo mundo precisa falar as coisas como elas são. É aquilo que eu te falei de missão de vida, né? Vamos discutir outras coisas, tem coisas sérias acontecendo nesse país. Ninguém vai falar sobre isso? Ou eu, que vou ter que continuar falando, continuar recebendo mensagem de perseguida e, enfim. Outro dia eu recebi uma mensagem no meu celular. Segue o endereço do seu escritório, segue o endereço da sua casa. Gostaria que você soubesse que eu sei exatamente onde você está e por onde você anda. Depois bloqueou o número do WhatsApp. Ou seja, você está assumindo um risco que, em certo ponto, era para outras pessoas, né? Outras autoridades assumirem. Aí eu diria para você, corajosa, é isso aí. Agora, sobre a ansiedade. Onde nasce a ansiedade? Perfeito. André, é tão simples e as pessoas precisavam falar sobre isso. No ano passado, no Brasil, a palavra ansiedade foi a palavra mais buscada nos mecanismos de busca. Você está preparado para reagir? Como tem muito sangue na parte inferior do corpo, seu coração dispara, sua respiração fica mais rápida, porque você precisa reagir. Estou te contando o que acontece no seu corpo. Sim. Excesso de cortisol, daí para frente. Para situações de urgência. O que acontece em pessoas com ansiedade? Elas vivem o tempo todo no simpático. Ela travou o sistema simpático, o parasimpático apagou. Ela vive o tempo todo como se tivesse uma desgraça para acontecer, um assalto para acontecer, tem alguma coisa, não estou bem, hoje não acordei bem, aí ela tem crise de pânico, ela acha que ela está infartando, ela tem o coração taquicárdico, ela acha que o tempo inteiro vai acontecer alguma coisa ruim, a empresa vai dar errado, pode acontecer, minha mãe viajou, e se acontecer um acidente na estrada, aí eu não vou passar de ano, aí eu não vou passar no vestibular, eu não vou passar no concurso, tem sempre alguma coisa ruim me cercando, o sistema simpático travou, eu estou vivendo no modo emergência o tempo todo. Ele falou, ela é louca, ela vai fazer isso mesmo. Ele está com 24 anos, não foi até hoje. Ué, que é isso? Como não pode falar não? A minha mãe me educou falando não. Nós falávamos sobre a passagem da figueira. Eu falo isso sempre. Falo isso sempre para os pais. Pelos frutos vos conhecereis. Seus pais foram duros com você? Sim, Rígidos. em certos pontos, sim. Olha o fruto aí. Sim. Os meus pais foram rígidos também. Tá aqui o fruto. Nós temos que olhar, gente, para a árvore que está dando fruto. E imitar essa árvore. Não temos que inventar a roda, não. Ah, não, agora você é totalmente diferente do meu pai, mas da minha mãe. Sério? Você quer testar? Opa, legal. A criança tá no papel dela, ué. Normal, gente. É o que eu tô falando, nós somos humanos. Claro que eu odiava quando minha mãe me negava alguma coisa quando eu tinha 5 anos. E é claro que eu berrava, gritava, estribuchava no chão. Óbvio. Mas isso foi só uma vez. Até o dia que ela fez a contenção e falou, deixa eu te contar um negócio. Você se comporte. Pode parar de show. E o dia que eu falar não, é não. E se você ousar fazer essa de novo, a nossa conversa vai ser diferente. Você trata de se comportar. A criança, não tem problema na criança, André. O problema está em quem está cuidando das crianças. As crianças tá faltando limites, nós estamos confundindo liberdade com abandono emocional. Exato. As crianças e os adolescentes estão abandonados. Há 15 dias atrás, do lado de Uberlândia, numa cidade que se chama Uberaba, essa hora, 2 horas da tarde, numa quinta-feira, um menino de 14 anos se levantou da cadeira numa escola particular, tirou uma faca e esfaqueou a colega do lado de 14 anos e matou ela dentro da sala, com 3 facadas no peito, na frente dos professores e dos colegas. Os nossos adolescentes estão perdidos. Está faltando intervenção, está faltando limite, está faltando presença. Essa criança, ela é uma criança que tende a crescer e a se tornar um adulto daquele ponto do equilíbrio e do objetivo. Ele tende a se tornar um adulto com, talvez, equilíbrio, mas com necessidade de ter objetivo na vida, de traçar um caminho, falar, eu quero chegar ali. Você já viu um homem criado só por mãe e por vó? A gente até brinca, você é filho criado por vó. Como que ele é? Exato. Mais molengão, mais manhoso, mais... Porque isso é da mulher. A mulher faz esse papel. Eu começo a ter que explicar. Eu começo a ter que... E essa criança vai ter que ser mais protegida, e essa criança vai ser mais vítima de bullying, e essa criança vai ser mais vítima de crítica, fora o impacto emocional, gente. Isso aí é ciência, o Freud vai dizer, todos nós precisamos introjetar uma figura masculina e uma figura feminina, introjetar no nosso inconsciente. Se não for o seu pai e sua mãe, vai ter que ser alguém. Ah, eu não tive pai, meu pai morreu num acidente. Aí eu pergunto assim, consultório, mas quem foi a sua figura masculina que você introjetou? Ah, eu tive um padrinho que ele era muito próximo. Não, admirava ele tanto, ele me levava pra pescar. Tá vendo como você precisou de uma figura masculina pra você introjetar? Ah, minha mãe morreu no parto, eu fui criado pelo meu pai. Mesmo, e quem foi a figura feminina da sua infância? Ah, mas minha avó me pegava de 15 dias. Tá vendo como você precisou? Todos nós precisamos, para que haja equilíbrio emocional, de uma figura masculina e uma feminina para introjetar. Se não tem, vai ter que procurar. Vai ter que ser a professora. Por que isso acontece? Porque muitas crianças são adotadas e devolvidas. Pasme. Criança é rejeitada pela mãe, depois ela é rejeitada por quem adotou. Então, para que a criança não passe por esse trauma, os pais são sabatinados. O seu papel é fazer advogado do diabo, fazer desanimado daquela adoção. E esse casal já me chocou de início, porque eles estavam adotando uma criança tetraplégica.
O menino tinha 8 anos e ele só mexia do pescoço pra cima. Do pescoço pra baixo não mexia nada. E eu fui sabotinando, entrevista após entrevista. Na última entrevista, eu já não tinha mais pra onde apertar eles. Falei, gente, tem 8 sessões que eu tô falando com vocês. E, assim, todo jeito que eu aperto vocês, as respostas são muito favoráveis. Mas eu quero ver o nível de realidade de vocês. E aí eu falei pro pai, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe da responsabilidade, do tamanho da responsabilidade que você tá assumindo? Ele falou, sei, doutora, dessa forma. Falei, você sabe que você não vai ter dia dos pais, que o seu filho não vai fazer dancinha pra você no palco, que o seu filho não vai ser campeão de natação, não vai correr, não vai te abraçar, não vai pôr medalha no peito. Você sabe que você não vai ter dia das mães, quadrilha, ele não vai entrar numa igreja de mão dada com alguém, possivelmente ele não te dê netos. É muito além, vai muito além disso, sobre você de fato ser mãe, ser pai, você entender sua responsabilidade, não só financeira, mas afetiva, cara, o seu papel nessa vida. O meu pai falava uma coisa muito sábia, que Deus o tem. Ele falava assim, quando vocês casam, a primeira coisa que vocês querem comprar é cama. Vocês acham que família a gente constrói na cama. E deixa eu te contar, quando vocês for casar, o primeiro móvel que você compra a mesa. Porque família se constrói na mesa. Uou. É sentando, é olhando nos olhos, é comendo junto, é compartilhando, é chorando junto, é comemorando junto. É ali que você hoje sendo mãe, eu entendo a forma com que ele conduziu, a forma com que cumpriu a missão dele. Meu pai era policial militar, meu pai nunca teve um único emprego. Nas folgas de polícia ele fazia outras coisas. Vendia balas, vendia biscoito, dava os pulos dele. Então ele foi um homem honrado e eu queria que ele soubesse que eu tenho muito orgulho disso. A segunda coisa, eu queria perguntar pra ele se ele tá feliz de ver tudo que tá acontecendo. Ele lutou muito pra isso. Se tem uma coisa que meu pai e minha mãe sempre fizeram, minha mãe sempre é analfabeta, ela não sabe assinar o nome. Meu pai e minha mãe sempre priorizaram o estudo. E meu pai me dizia, minha filha, estuda, porque só 2 coisas podem roubar aquilo que você aprende, a morte e a loucura. O resto tudo pode te roubar, mas aquilo que a gente aprende, nada nos rouba. Então eu queria perguntar pra ele se ele tá feliz de onde ele estiver, se ele fica feliz de ver tudo que tá acontecendo. Meu pai era um comunicador nato. Eu acho que eu puxei isso dele. E talvez a última mensagem da minha vida seja prumo e rumo. Tenha equilíbrio e tenha alvo. Em tudo que você for fazer na sua vida, tenha equilíbrio e tenha alvo. Saiba aonde você quer chegar. Se você não sabe, busca saber. A gente não pode caminhar a esmo. Eu casei a esmo. Eu sou pai a esmo. Eu tô trabalhando a esmo. Eu tô aqui no podcast, mas eu não sei qual que é a minha missão, não. Você tem que equilíbrio e alvo. Então, tudo que você for fazer na sua vida, busque equilíbrio e alvo e não desanime. Não desanime. Se existe uma voz no seu coração que te diz que você precisa ir, vá.